Reserve pelos telefones 22 99900 4519 ou 22 99944 8788. Padaria Artesanal Alabaguete. Alberto Lamego, ao lado do condomínio Bougainville. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas 31 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, hoje quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Chove nesta manhã aqui na cidade, como havia a previsão, né, vai se cumprindo, devemos ter aí as próximas horas de chuva e o dia com o tempo nublado a chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Faz 22 graus agora aqui no centro, a máxima prevista para hoje é de 24 graus. De volta com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, RadMed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Hoje no Folha no Ar, com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando, recebendo aqui neste programa o Andral Tavares Filho, que é advogado, professor do Uniflu, ex-presidente da OAB Campos e também da JCI Brasil, a antiga Câmara Júnior, né? O Glauter Notenos de Medeiros, que é presidente atual da JCI, e
é graduado também em Direito, servidor público municipal. Falamos já sobre o curso de oratória que vai acontecer no próximo dia 11, sábado agora, ministrado pelo glorioso professor Andral, e falamos sobre a importância da JCI nesse cenário local e mundial. E agora, eu vou pedir a você, meu caro Luiz, ontem, durante o programa, a gente aqui debatendo, conversando sobre probabilidades, movimentação no tabuleiro político, quem pode ir, quem não pode, o que os números dizem. Naquele meio tempo saiu uma nova pesquisa da Quaest, trazendo alguns recortes aí bem interessantes, como o avanço do Lula num corte ali muito específico, que é entre os ricos, que aliás está aqui na sua matéria de hoje do portal Folha 1. Eu peço a você então para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí. Ontem, né? Eu só dei o resumo dela, aprovação de governo. A Quaest tem feito a aprovação de governo num dia, intenção de voto para presidente no outro. Né? É um esquema adotado pela Folha de São Paulo, pela Datafolha, Instituto da Folha de São Paulo, e a Quaest passou a adotar, né? Então é possível que hoje a gente tenha, daqui a pouco, a divulgação da segunda parte da pesquisa, que é a intenção de voto. Embora estejam muito interligadas, né? Se tem um cara que é candidato à reeleição, se esse governo é aprovado ou não, isso vai ditar, né, a capacidade dele se reeleger ou não, da oposição se eleger ou não. Enfim, não é novidade. O governo Lula, ele, em todas as pesquisas, não é só na Quaest, em todas as pesquisas, Datafolha, Atlas Intel, IPESP, MDA, que foi o que mais acertou a eleição, primeiro e segundo turno em 2022, presidencial. Lula, ele vira o ano de dezembro... Perdão. Diferença aí. De dezembro para janeiro desse ano, dezembro de 2024, Lula começa a perder a aprovação de governo, aumentar a reprovação e cair a intenção de voto. Vem caindo, mês a mês, em todos os institutos, né? Isso vai até maio, junho, onde... chegar até a projeção da própria Quaest, mas também Datafolha, Atlas Intel, onde Lula não ia além do empate técnico, a projeção com 6 candidatos de direita. 6. Então, inclusive o Thomas Trauman, que hoje está na Globo News, mas é emblemático porque ele foi porta-voz e ministro da comunicação do governo Dilma, chegou a afirmar, com base nos números, é um cara que tem uma ligação estreita com o PT, né? Lula não é mais favorito. Isso foi em maio, junho. Em 9 de julho, vem o avião de Eduardo Campos, em 2014, que foi a carta do Trump, ameaçando taxar o Brasil se Lula não intervisse no julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Coisa complicada, isso é República de Banana, né? Como é que o Executivo interfere no Judiciário? Enfim, a partir dali, a resposta de Lula, né, também encampando a defesa da soberania, muito bem conduzida pelo seu ministro da comunicação e marqueteiro, que é o Sidônio Palmeira, apostando muito em rede social. Lula antes apostava em rádio, né? A partir dele vira a chave para a rede social. E, enfim, vai formando um caldo, e tem várias decisões, a PEC da blindagem, né? As manifestações contra a PEC da blindagem, a anistia, forma um caldo cultural, um caldo. E tivemos agora, que essa Quaest mais recente nem pegou, que foi a segunda conversa de Trump e Lula, né, por videoconferência, e marcando uma reunião pessoal. Tudo indica que a coisa vai andar, né? A gente não sabe que Trump é um cara que faz o caos com um método, mas tudo indica que até aqui que vai andar. Lula reverte isso, ele passa a partir daquela carta de 9 de julho, agosto, setembro, agora outubro, a primeira Quaest de ontem, ele passa a ganhar o que ele tinha perdido. Cai desaprovação, aumenta a aprovação, aumenta a intenção de voto, ele hoje ganharia de qualquer adversário da direita
incluindo o Bolsonaro, que está inelegível, fora da margem de erro, por eleição do segundo turno, né? E hoje Lula não é, eu creio que não seja arriscado dizer, se a eleição fosse hoje, seria favorito à reeleição. Só que a eleição é daqui a um ano, 24 dias, menos 38 minutos, né? Que as urnas estão abertas às 8 da manhã, então estamos, 11 meses, menos de um ano, né? E a Quest de ontem trouxe, como você falou, Nogueira, desculpe pelo preâmbulo longo, desculpe os convidados também, o ouvinte telespectador. Lula recupera na Quest a maior aprovação desde dezembro de 2024, né? E a menor desaprovação. A desaprovação, numericamente, não é maior que a aprovação. 49 desaprovam e 48 aprovam. Mas ele, desde maio, que é o período que eu falei que ele teve pior, né? Ele recuperou, ele caiu, no total, ele recuperou 17 pontos em aprovação. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. 17 pontos num país como o Brasil, estamos falando de quê? Estamos falando de Estado de Minas Gerais, né? Virar isso não é pouca coisa. E agosto, setembro, outubro, 3 meses, né? Incompletos ainda. Não, completos hoje, que a carta de 9 de julho, hoje é 9 de outubro, né? E o que é impressionante nessa pesquisa, porque não é novidade também, não precisa ser especialista em pesquisa para saber que o eleitorado de Lula, que é mais fiel a Lula, desde sempre, é o de 0 a 2 salários mínimos. É a maioria do eleitorado brasileiro. De renda familiar mensal. Estou falando de recorte socioeconômico do eleitorado, tem vários recortes, tem religioso, né? Tem por idade, tem por região, tem por etnia, né? Mas o recorte socioeconômico, 0 a 2 salários mínimos. Né? E os 2 a 5, que é o seguinte, classe média baixa, que ele perdeu, e pode recuperar agora com essa isenção do IR, a ver, né? Mas a mudança se operou, quando você vai nessa faixa, da onde saiu essa mudança? Entre os mais ricos, acima de 5 salários mínimos, onde ele, no período de um mês, não é grande coisa, ele cresceu 8 pontos em aprovação e caiu 8 pontos em aprovação. Também não é pouca coisa. Enfim, como é que vocês veem isso? Começo de novo agora pelo Andral. Então, Luiz, a minha opinião é que a tendência é que a próxima pesquisa, já capturando essa alteração da isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, né? Isso também tem um efeito bastante positivo. Chegar num momento de crescimento do presidente, da popularidade dele, e a tendência matematicamente pensando, é que vai haver uma melhora acentuada. Eu acho, para não me alongar muito, o presidente Lula, independentemente, claro, da experiência que tem, está no seu 3º mandato, é uma pessoa comprovadamente que sabe jogar o jogo da política, né? Não só pelas eleições que ganhou, mas pelas que perdeu também. Então, e tem uma sorte enorme, né? Porque a conjunção de fatores nesse momento lhe são muito favoráveis, né? O trabalho infeliz, né? Feito pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, é o que provocou essa nova visão da elite brasileira sobre o Lula, né? Porque ele teve a oportunidade de mostrar, né, destreza nesse relacionamento internacional, em um determinado momento, né, bradando a nossa soberania, né, um defensor da nossa soberania frente ao poderosíssimo dos Estados Unidos. Então, eu acho que a sorte, né? A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, né? Você tem que ter virtude e fortuna, né? Você lembrava, né? Então, a fortuna dele, do ponto de vista fortuna-sorte, né? É muito grande,
né? Então, ele estava esperando um quase milagre e isso aconteceu, né? Dentro da política, esses fatores que... Ele já era um candidato forte, mesmo estando em baixa, como estavam mostrando as pesquisas. Já é forte. É forte por causa da máquina e é forte por causa da experiência que tem, inegavelmente um homem de uma interlocução fácil, né? Então está sofrendo aí essas balançadas aí de alguns partidos, mas de qualquer maneira não é uma pessoa que se vira as costas, não é uma pessoa que se ignora, então sabe jogar muito bem esse jogo. Então eu acho que essa visão hoje capturada, e abro parênteses para dar a você, Aloysio, os meus parabéns, porque você tem hoje uma análise de pesquisas que poucas pessoas têm, né? Você consegue traduzir bem a leitura das coisas, facilita o nosso trabalho, né, de ter que, às vezes, tentar interpretar. Você hoje tem um conhecimento, um domínio admirável. Eu já queria te dar, se eu tivesse encontrado em particular antes, eu ia te dar os parabéns. Eu já tinha esse pensamento, e eu posso fazer em público, porque você realmente é um intérprete bastante capacitado do que as pesquisas vêm dizendo. Então, na minha opinião, ele vai crescer ainda mais, né? A direita tem se mostrado, tem cometido muitos equívocos, sobretudo aí no que seria emblematicamente o candidato mais forte, que é o governador de São Paulo, tem derrapado, né, tem ajudado também ao Lula, derrapando em momentos, e ele também não é um inexperiente, né, mas perto de Lula sim, bastante. Mas então é isso, eu acredito que o crescimento vai aumentar ainda, e é sintomático que a classe alta, né, a elite, esteja sensibilizada pela atuação do presidente. Antes de passar para o Glauter, evoquei a imagem de Demóstenes, dos gregos antigos, que são a base aí da nossa democracia, enfim, da oratória, da filosofia, das ciências. Eu vou de novo para os gregos. É uma aposta sem erro, está na dúvida, volto para os gregos. Os gregos diziam, e aí a imagem que o André fez, um reforço da sorte de Lula, né? Eu estava comentando ontem com uma pessoa amiga que também gosta de política, acompanha, inclusive de São Paulo, pessoa de São Paulo. E é aquela coisa, a analogia vem com papo, né? Eu talvez até desenvolva ela em texto de opinião. Os gregos acreditavam, os gregos antigos, que cada um nascia com destino, né? E esse destino era traçado pelas fiandeiras. Fiandeiras que fazem com linha tapete, né? Então, sua vida seria um tapete que as fiandeiras, essas entidades mitológicas, né, elas traçariam seu destino ali no tapete, né? Eu falei com o pessoal, rapaz, as fiandeiras para a gente, nossa vida é um welcome de entrada de serviço. A de Lula, tapete persa. Enfim, como é que você vê, Glauter? Eu não sou, já desde antemão eu falo que eu não sou um especialista em política, mas eu sou um entusiasta, né? Eu venho atuando na política municipal ativamente aí desde 2018, 2019. A opinião formada sobre ele. Oi? Não, deu uma parada legal aí e voltou a sua internet. Vamos tentar continuar, se não puder, a gente faz uma pausa aqui para você mudar aí de internet. Não, voltou. Vai lá agora? Tá. Vai lá. Então, eu sou um grande entusiasta da política, costumo dizer que durante a faculdade, a matéria que eu mais gostei foi a ciência política, né? Que a gente estuda aí durante a graduação de Direito, e eu costumo dizer que a narrativa da oposição, né, da direita, ela prejudica muito as suas pretensões, né? Não só a narrativa, mas também atitudes, que na minha opinião são atitudes que deveriam ser
repensadas ou antes de ser tomadas serem melhor pensadas, como do próprio filho do presidente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a toda essa questão contra, né, o Brasil, da aplicação de taxas e tudo mais. Na minha opinião, um prato cheio, né, foi a deixa que o Lula, né, que o presidente Lula precisava para que ele começasse a crescer nas pesquisas, ainda mais enfrentando projetos de grande relevância, como, por exemplo, a isenção do imposto, como já foi falado aqui, né, de até 5 mil, e a projeção, na minha opinião, é que ele alcance cada vez mais essa classe um pouco acima da classe menor que o Aloysio citou, né, que é de 1 a 2 salários mínimos, né, 1 a 3 salários mínimos. Também toda essa questão que a direita hoje apoiou também a PEC da blindagem, eu acho que isso enfraqueceu muito, né, a sua narrativa. Como eu disse aqui, são narrativas falhas e contraditórias, porque você não pode dizer que você é a favor do politicamente correto e, ao mesmo tempo, defender toda essa blindagem em torno de políticos, né? A população ela já está tão desconfiada, né, ao longo da história, com vários escândalos de corrupção, e aí você traz um projeto de lei apoiado amplamente pela direita, né, pela oposição, que visa justamente proteger os políticos do Poder Judiciário. E todos esses ataques também que ocorrem ao Poder Judiciário, tentando jogar para cima do presidente, né, a responsabilidade de que ele teria que tomar uma atitude, fazer algo, só que isso vai totalmente contra o que a Constituição diz, do respeito, né, dos limites, né, da competência dos poderes, né? Um poder não pode interferir diretamente no que o outro tem que fazer, sobretudo no judiciário. Então eu acho que a tendência é que a direita se enfraqueça cada dia mais se continuar com esse discurso. Eu acho que a aposta maior seria apostar realmente no personagem um pouco mais neutro, só que o Tarcísio, que era até então o nome mais forte, também tem entrado na mesma dinâmica, né, de discursos que prejudicam também a sua imagem. Eu acho que no final das contas o melhor para ele vai ser ficar mesmo ali como governador ou algo fora da presidência, mas eu acho hoje muito difícil a direita conseguir alguém que eu costumo dizer que o Bolsonaro foi um meteoro, né? Somente os meteoros que podem superar o Lula hoje, que é um personagem realmente emblemático aí na política, conquistou um espaço que jamais alguém, na minha opinião, tinha conquistado. Para tirar isso dele hoje, talvez, se fosse só o Bolsonaro numa condição de estar, né, politicamente elegível, que não é a realidade, e eu acho que outro personagem aí dentro da conjuntura que a gente tem hoje não seria capaz de vencer o Lula, e eu acho que ele caminha aí para uma reeleição tranquila. Só fazer alguns apontamentos para a gente virar de esfera. As pesquisas também mostram que há espaço, sim, para a oposição, né? Há um espaço na própria aprovação de governo, que ainda numericamente é inferior a reprovação, superior à aprovação, né? E a oposição ainda não foi capaz de transformar essa reprovação em intenção de voto, mas é um espaço matemático. A rejeição de Lula, que ainda é alta, isso também é um espaço para ser explorado, né? Há caminhos. E se não for Tarcísio, hoje o que se diz, se não for Tarcísio, outra coisa, os Bolsonaro, a partir de 9 de julho, como o André colocou, a partir da atuação que você também colocou, Glauter, do Eduardo, se a direita perdeu muito, os Bolsonaro sangraram mais. Em todas as pesquisas. Sangraram mais do que a direita sangrou, mas os Bolsonaro sangraram mais. Então, se fosse hoje, mesmo se estivesse elegível, Bolsonaro não seria o candidato mais forte da direita para enfrentar Lula, mesmo se elegível, hoje, na realidade hoje, né? E, por fim, a gente teve, assim, exemplos análogos para... Vou usar do Canadá. Canadá é um país vizinho dos Estados Unidos, no norte, né? Trump assume em janeiro, início de janeiro, assume a Casa Branca, no seu segundo mandato. Em fevereiro, ele taxa o Canadá e ameaça anexar o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos.
O Canadá está com eleições parlamentares marcadas já, no caso do seu calendário, é um sistema parlamentar, é dado dos britânicos, né, para abril. Quer dizer, e todas as pesquisas, os conservadores do Canadá tinham 20 pontos de vantagem, 20 pontos, muita vantagem. Fevereiro, março, abril, 2 meses, a interferência do Trump virou a eleição, virou os 20 pontos igual o Mark Carney, o progressista, a esquerda do Canadá. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa abrupta, foram 20 pontos em 2 meses. Lula não está sendo abrupto, ele está pesquisa crescendo um pouquinho. Então é diferente. O meteoro no Canadá, usando sua imagem, Cláudia, ele causou muito mais impacto do que tem causado no Brasil. Estou falando de exemplo empírico, de pesquisa, exemplo do Canadá. Mas, enfim, vamos partir para o nosso canal, como diria Capi, vamos descer para o nosso canavial. Saudoso Capi, poeta e diretor teatral. Governo do Estado, todas as pesquisas também apontam, não vou aqui ficar falando dos números, mas todas as pesquisas apontam, desde que começaram a ser feitas aí no final do ano passado até esse presente momento, uma vantagem muito grande do prefeito carioca Eduardo Paes. Essa vantagem, ela só cai quando colocado Flávio Bolsonaro, senador, candidato natural à reeleição, como senador, quando Flávio é posto como governador. O dilema de Flávio mesmo é Tarcísio. Vou trocar uma reeleição certa por uma eleição arriscada, um favorito, com o seu adversário como favorito. E também nessa coisa do governador, como é que vocês veem o papel de Vladimir, como o Nogueira abriu aí o Folha no Ar, teve ontem com o Washington Reis. Pode ser que se o Washington tem uma situação que hoje ele não poderia ser candidato no Supremo, que o impede, mas isso está em processo de revisão. Pode ser que o Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, muito popular, porque Caxias, é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, só perde para a cidade do Rio. E muito popular na Baixada também, que tem muito eleitor. Pode ser que ele venha, se o Washington puder ser liberado pelo Supremo, Vladimir venha como vice de Washington, e o Rodrigo Bacelar, também campista, presidente da Alerj, tem a sua pré-candidatura aí, também medida pelas pesquisas, varia em segundo e terceiro lugar, quando o Flávio não está, como é que você vê o papel desses dois personagens na eleição governador e a própria eleição? Agora começo com você, Glauter. Eu acredito que para o lado do Vladimir tem que haver um plano B. Você citou aí essa inconsistência com relação à possibilidade do Washington ser ou não ser, o candidato, ele tem ali alguns impedimentos. Eu vejo bastante aí o próprio Garotinho, falando que ele vai conseguir superar e tudo mais, mas a gente tem que lidar com fatos, E os fatos hoje apontam para uma impossibilidade. Então eu acredito que com a inteligência do Vladimir hoje, ele já tem esse plano B. E se eu fosse dar uma opinião pessoal, eu apontaria para o Eduardo Paes. Eu acho que hoje uma composição de Eduardo Paes e Vladimir, por mais que muitos enxergam que seja impossível, é muito difícil, seria algo assim, como eu já citei anteriormente, meteórico. O Eduardo Paes com uma aprovação absurda lá no Rio e também figurando aí nas pesquisas em primeiro lugar ao governo do Estado, quando não, obviamente, não aparecem figuras como o próprio Flávio Bolsonaro, mas mesmo aparecendo ele figura ali, liderando as pesquisas, e a força do Vladimir aqui no interior. O Vladimir é uma pessoa que tem uma interlocução muito boa em todas as cidades aqui do interior, sobretudo em Campos, que ele ganhou a última eleição com ampla maioria dos votos, com uma votação histórica. Então eu acho que com relação a Vladimir Garotinho, ele tem que ter um plano B, e eu acredito que tenha, pela inteligência dele, do grupo, eu acredito que ele tem um plano B, e indicaria que fosse, na minha opinião pessoal, como eleitor, que fosse junto com o Eduardo Paes, por entender que é uma legenda um pouco mais tranquila ali, um pouco mais sólida. Com relação ao Rodrigo Bacelar, eu, assim, na minha opinião, como eleitor, se fosse ele,
permaneceria ali ou tentaria outro caminho. Ele não vai tentar, óbvio, né? Até então ele era o candidato de Cláudio Castro, mas esse cenário mudou. Essas oscilações que ocorreram de que o Cláudio Castro apoia ou não apoia ele, eu acho que enfraqueceu muito o grupo dele. Né? Eu acho que enquanto ele tinha ali o irrestrito apoio do Cláudio Castro, e no momento que o Cláudio Castro, né, tira o foco dele e coloca mais o foco em si, talvez pleiteando aí um Senado ou algo do tipo, eu acho que isso enfraquece o Rodrigo. E eu também acho que nesse momento o Rodrigo deveria ter um plano B. Eu acho que tem um plano B, né? Porque eu acredito que na conjuntura que a gente tem hoje, com esses personagens, ele não é favorito e vai ficar ali no máximo ali em terceiro ou quarto lugar. E com relação ao Flávio Bolsonaro, é que é aquela força, né? No Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, sobretudo Campos, né? Falando aqui mais de Campos, é um estado que tradicionalmente vota mais na direita, assim, pelo menos pelo que eu tenho visto nas últimas eleições. Campos é uma cidade que vota mais na direita, né? É um eleitor mais conservador, então eu acho que tende a bagunçar um pouco o tabuleiro político, caso ele, né, ache por bem vir ao governo do estado, tá? Mas num segundo momento eu acredito que pode ser que ele opte por uma segurança em permanecer ali no Senado, ou até mesmo, né, com todo esse enfraquecimento da direita no cenário nacional, acredito que também seja um personagem muito interessante, talvez até para pleitear até a presidência, mas eu acho esse cenário um pouco mais difícil. Como eleitor, eu acho que a minha opinião é essa. André, hoje passar para você, o Glauber falou em plano B de Vladimir. Né? O plano A hoje seria ele permanecer prefeito e lançar a esposa Taciana federal. Lógico que ontem o movimento político dinâmico, ontem esse movimento de Washington, o Glauber falou, falei também, depende do STF, né, uma ação que o Washington, uma ação do irmão dele, uma ação imobiliária numa reserva ambiental federal, né, por isso que está no Supremo. Mas está sobre estudo, pode ser que Gilmar Mendes, inclusive, recomendou a revisão a Flávio Dino, que é o ministro relator do caso. O plano B de Vladimir, e o plano B de Rodrigo, que já foi até plano A, né, mas hoje seria o B, é uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Só que, segundo a reportagem no Globo de ontem, isso ficou complicado, porque decisões recentes, da semana passada, tanto do STJ, Superior Tribunal de Justiça, quanto do STF, Supremo, né, restringiram a hipótese de aposentadoria dos conselheiros José Graciosa e Marco Antônio Alencar. Ou seja, essas duas vagas que seriam preenchidas naturalmente na gestão Castro, por essas decisões que cabem da revisão, mas por essas decisões atuais do STJ e do STF, vão ficar para o próximo governador. Como é que você vê o plano A e o plano B dos dois, de Vladimir e de Rodrigo? Então, começando pela análise dos candidatos ao governo, eu acho que a posição do Eduardo Paes é muito boa, né? O Washington Reis, evidentemente, que tem um potencial de votos muito grande, mas ainda depende de uma solução. Então, eu acho que esse quadro ainda é instável com essas duas figuras, tá certo? Não vejo o Bacelar e o Cláudio Castro se acertando a ponto de recuperar terreno um terreno até que a gente não sabe nem se existiu, né, de chegar perto de uma candidatura vitoriosa, mas a máquina nas mãos é sempre um trunfo muito poderoso, não se pode desprezar, né? Mas eu acho que a ruptura deles, né, a partir do episódio da demissão do Washington Reis, trouxe muito prejuízo para Rodrigo Bacelar, prejuízo político, e não sei se isso se reverte. Se tivesse que apostaria que não se reverte. Agora, destaco a belíssima posição ocupada por Vladimir, que, veja bem, disputado pelo líder das pesquisas para ser o vice. Olha, a gente nunca, que eu me lembro, a gente não discute vice. Vice geralmente é uma figura apagado que se coloca ali, você não vai governar nunca, fica ali, você vai ter um gabinete, um motorista e um salário, e está muito bom, né?
e agora ele está sendo disputado como uma estrela, uma pessoa que vai, de fato, agregar, não só como um partido, né? Porque geralmente o vice é para acomodar uma situação partidária, um acordo partidário. Olha só o patamar que o nosso prefeito alcançou por méritos próprios. É bom ressaltar isso, né? Porque não foi por mérito de pai, por mérito de mãe, que ocuparam cargos importantíssimos no nosso estado, a Rosinha e o Garotinho, foi por mérito próprio dele, né? O Vladimir conseguiu alcançar essa posição de ser desejado pelo primeiro lugar nas pesquisas e pelo potencial adversário desse primeiro lugar, que é o Washington Reis. Então, eu acho que isso, para nós, é um motivo de muita alegria. Eu, como cidadão, eu torceria mais para o Vladimir terminar o mandato, porque eu sei que isso é um modo um tanto utópico de ver a política, né? Mas eu acho que as pessoas deviam cumprir os mandatos dela. Todo mundo devia cumprir o mandato dela. Eu penso meio que como a Câmara Júnior, eu não gosto de reeleição, eu não acho certo reeleição. Eu acho que a pessoa devia cumprir aquilo que ela pactuou. Não estou falando sobretudo para ele, não. Qualquer político devia cumprir aquilo que foi pactuado. Eu não disse a você que eu ia me eleger para dar o meu melhor, né, nesse cargo aqui, então eu acho que isso é o certo a fazer. Mas não atiraria nenhuma pedra, porque a gente sabe que o mundo político não gira dessa forma como eu desejaria. Então, eu destaco, dou os parabéns a ele, acho que ele tem um papel, ele soube muito bem se conduzir politicamente. Não dou nota 10 para ele, porque eu também não quero que joguem pedra em mim, né, os opositores, as pessoas que pensam o contrário, mas eu acho que ele merece uma nota muito boa, porque ele conseguiu, né, colocar a administração dele de uma forma que trouxe esse reconhecimento, né? Então, parabéns para ele. Sobre a esposa, eu acho uma pessoa carismática, uma pessoa que o povo nitidamente gosta, estima, a gente vê isso aí nas aparições, né? A população tem estima por ela. Me parece uma pessoa bastante inteligente, pode-se dizer experiente, porque tudo que ele passou nesses 2 mandatos, e no mandato anterior de deputado, ela estava do lado dele, e certamente tomaram muitas decisões juntos, muitas decisões após conversarem. Ela certamente aconselhou muito o Vladimir nos passos que ele deu. Então, eu acredito que seria uma belíssima opção tê-la como deputada federal aí, podendo representar Campos e a região toda. Não sei se respondi o que você perguntou. Não, perfeito, André. Respondeu e abriu mais cenários de análise. Gente, são 9h05. Tem muita coisa para falar, inclusive das candidaturas de deputado, não só federal, no caso da Tassiana, caso realmente se confirme, é bom de frisar sempre. Estou aqui com um advogado experiente, um graduado em Direito, chovendo molhada, mas até as convenções, Tassiana, Lula, Tarcísio são tão candidatos quanto qualquer outro cidadão, né? Só depois das convenções nós teremos candidatos, até lá só temos pré-candidatos, né? Que é uma situação fictícia, pode ser, pode não ser, né? Lógico que algumas ficções mais próximas da realidade e outras mais distantes, né? Mas como eu disse, acabou de sair agora, eu estava olhando aqui, a segunda parte da Quest. Eu falei que a Quest tem adotado essa tática da Datafolha de soltar avaliação de governo num dia e eleitoral no outro. Eu, logicamente, preciso analisar ela inteira, passei rapidamente aqui os olhos sobre ela, mas daqui a pouco vocês vão ver ela bombar em todos os sites nacionais aí. E também vai estar no folhão que eu vou pegar ela para fazer daqui a pouco, quando acabar o programa. Cenários estimulados de primeiro turno. Estimulado, sei que Andral e Glauta sabem disso, Nogueira também, mas é para o leitor e ouvinte, o telespectador e o ouvinte entenderem. Estimulado é quando você oferta ao leitor pesquisado, o nome dos candidatos, né? Em 8 cenários de primeiro turno, incluindo Jair Bolsonaro, que está inelegível,
A menor vantagem de Lula é de 9 pontos sobre ele próprio Jair. Sobre Tarcísio, 35% a 26% de intenção de voto. Desceu para Lula, 26% para Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, que é tido como o candidato aí, elegível mais forte da direita, 39 Lula contra 18. Né? Uma vantagem 21 pontos na frente, né? 21 pontos. Esse primeiro turno. E no segundo, tudo indica que vai ser uma eleição de 2 turnos, né? 9 cenários, porque se inclui Ciro Gomes também, porque disputou disputou o primeiro turno em 2022, né? Em 9 cenários, a menor vantagem, curiosamente, de Lula é para Ciro. 41 Lula, 32 Ciro. Por cento de intenção de voto, quer dizer, uma vantagem de 9 pontos. Mas ninguém cogita que Ciro saia candidato a presidente no ano que vem, né? Se não está no cenário. Se colocou porque ele disputou a última eleição, né? Agora, com os demais, os outros 8 nomes da direita, inclusive o Bolsonaro, que não pode, que está inelegível, Lula ganha de todo mundo. A menor vantagem é sobre o Bolsonaro, são 10 pontos, 46 a 36, no segundo turno, eventual. O cenário 3, que é Lula e Tarcísio, que é o que se espera, o que se fala, né? Lula 45% no segundo turno, Tarcísio 33%, uma vantagem, portanto, de 12 pontos. Né? Ou seja, esse é o cenário de hoje, acabou de sair, vocês vão ver todos os sites, a partir da G1, Metrópolis, UOL, todos os sites vão disparar isso daqui a pouquinho. Inclusive, falei, vocês querem tecer mais alguma consideração? E abre também para você, Nogueira. Começa com você. Como é que você vê? Então, é aquilo que a gente esperava diante de tudo que foi comentado aqui, diante do programa que a gente fez ontem, específico sobre esses temas também, a gente debatendo aqui na bancada, conversando com os ouvintes, interagindo com os ouvintes também. E assim, o André chegou a comentar sobre isso. A direita, e aí eu vou trazer a direita do Brasil com o Eduardo Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, mas esse bolsonarismo e um pouco da direita com as derrapadas que o governador de São Paulo tem dado, por exemplo, que é essa expectativa que se cria em cima do nome dele, tem sido os maiores cabos eleitorais do presidente Lula. E a direita americana também, que se traz de lá o Trump como um dos maiores cabos eleitorais dele. E duas falhas importantes, uma falha importante da direita e a outra não tinha mais como segurar, que é o imposto de renda, que ainda, como você disse muito bem, Luiz, talvez seja muito mais refletido nas pesquisas do ano que vem do que desse ano, que ainda não captaram, mas a entrega da bandeira brasileira para a esquerda, ninguém poderia imaginar que seria tão de mão beijada assim, porque é o símbolo que a direita pegou no início de tudo, lá em 2013, 2014, que veio pegando essa bandeira, inclusive da seleção brasileira, a própria camisa amarela. E isso virou uma febre, a direita. Depois de ter colocado aquele bandeiraço dos Estados Unidos no 7 de setembro, entregou de mão beijada, bem dobradinha, aliás, bem aberta, bem esticada, a bandeira do Brasil de volta para a esquerda, que como bandeira brasileira também tem o imposto de renda e que pode ainda somar nesse saldo. Vejo o Lula se ressurgindo aí dessas, vamos dizer, de todos os desgastes em que ele passou e voltando ao cenário com força para 2026. Andral, acabou de sair, deve estar estourando agora em todos os sites nacionais e também internacionais, né? Lula vencendo bem além da margem de erro todos os 8 cenários de primeiro turno, todos os 9 de segundo turno. Como é que você vê? Cabe colocar uma interrogação. Quem diria que em tão pouco tempo uma reversão
desse tipo. Eu confesso a você que esses números que você narrou até me impressionam mais. Eu não esperava que fosse uma virada assim tão rápida como está sendo. Mas é isso. O Lula é essa pessoa que se você der um motivinho para ele consegue transformar, né? É um animal político, na essência da expressão, né? E sabe jogar esse jogo como poucos e reverteu de maneira magnífica. Palmas também para os seus assessores lá, sobretudo o Palmeira, né? que entrou no governo no momento de baixa e está conseguindo ajudar o presidente a produzir essa... não só ele, né? Claro que eu estou falando, estou focando na figura dele. Mas é isso. Eu acho que agora é tentar surfar essa onda aí, né? Porque política é isso, né? Momento. Ainda tem quase um ano para a eleição, né? Não é muito tempo, mas é tempo ainda de quem derrapou parar de derrapar, né? E do próprio governo, né, do Lula também cometer os seus deslizes, tudo é possível. Mas sempre foi um candidato forte e agora está mais robusto ainda diante dos últimos acontecimentos. Glauter, antes de pedir sua análise, vou dar um dado, como o André falou. É sempre bom a gente ver na matemática onde há espaços, né? E há espaço, sim. A minha pesquisa que bota Lula vencendo bem além da margem de erro, todos os 8 cenários do primeiro turno, e bem além da margem de erro, todos os cenários do segundo turno, também coloca aqui, para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026, de setembro para outubro. De setembro a 59% não. Caiu 3 pontos para 56% de não, atuais. Sim, deveria se candidatar à reeleição. Era 39 em setembro, também cresceu 3 pontos, 42, que deve se candidatar à reeleição agora em outubro. Ou seja, para além da margem de erro também, a maioria da população brasileira acha que o Lula não deveria ser candidato a um espaço com oposição, um espaço matemático, que a oposição pode ou não aproveitar, mas que ele existe, ele está expresso em números aí. Como é que você vê? Eu vou recomendar aqui, e vou trazer um pouco do que a gente falou no primeiro tema, sobre a questão da oratória. Eu indico que esse pessoal da direita faça o curso com o Andral de oratória, porque na maior parte das vezes que eu vi, né, a direita caindo ou a direita diminuindo o seu potencial, né, eleitoral, foram através de discursos, né, ou de algum tipo de entrevista, ou algum tipo de palavra que foi dada, que a população não gostou, né? O Lula, na minha opinião, ele é muito bom em oratória, e ele fala o que o povo quer ouvir, né? Ele fala aquilo que o povo precisa ouvir. Agora, a maioria das vezes, principalmente durante o governo Bolsonaro, né, as críticas que foram tecidas contra ele não foram exatamente pelo que ele fez, pela administração dele, mas muito por conta do que ele falou. Então, assim, o Bolsonaro falava aquelas besteiras, muita coisa errada e tudo mais. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, tem tecido também muitas palavras desnecessárias. Então, assim, eu acho que se a direita começasse a adotar um discurso um pouco mais, né, pacificador, né, um pouco mais diferente desse extremismo. Eu, por exemplo, sou contra qualquer tipo de extremo. Então, assim, eu acho que a direita teria um pouco mais a ganhar. Então, a tendência é que o Lula continue, né, tirando de letra, né, aquilo que ele faz de melhor, que é essa comunicação com a população, que a maioria dos eleitores estão dentro do público né, dos eleitores dele. Ele consegue também modificar o discurso dele para alcançar um pouco mais as classes superiores. Então, por isso que ele aparece agora ganhando espaço dentro dessa classe média-baixa, né, que o Aloysio citou, e a tendência é que ele vai alcançando cada vez mais, porque ele não está muito preocupado em adotar tons mais elevados e adotar a guerra e o ódio. Ele está mais preocupado em falar o que a população quer ouvir. Então, naturalmente, a pesquisa tende a confirmar aquilo que está demonstrando que é a reeleição do presidente Lula. Bom, Aloysio, só fazer um comentário aqui, se você me permite, são 9h17.
assim, e observando as falas de vocês, os comentários, tem uma coisa, o Lula, rapaz, cheio de dificuldade, ele já joga bem, tocando a bola para ele redondinha aí na boca do gol, aí vai ficar fácil, cara, sinceramente, juntando tudo isso, na minha opinião, um dos maiores símbolos que a direita conquistou foi devolvido assim de mão beijada para a esquerda, que é a bandeira brasileira. Não tem como você negar. E é simbólico isso, né? Porque a bandeira é nossa, não é nem da direita nem da esquerda, mas acabou sendo utilizado como um marketing nas campanhas. Agora, o Lula, ele fura a bolha, que é o movimento mais difícil de ser feito hoje nesse mundo tecnológico, nesse mundo do aplicativo X. Isso é o mais difícil que tem de furar a bolha da direita. Ele não fura a bolha do bolsonarismo, mas ele fura a bolha da direita quando atinge, lá nessa última pesquisa, acima de 5 salários mínimos. Quando ele cresce acima de 5 salários, ele fura seguramente a bolha da direita, na minha opinião. Bom, aqui são 9h18. Temos que, lamentavelmente, encerrar o programa, mas, sobretudo, com a sensação de que ficou faltando falar muita coisa. Isso é bom, mas, por outro lado, também com a alegria, a honra de poder receber essa bancada tão bacana aqui hoje. O Edmundo não me autorizou, mas assim, eu acho que é muito bacana a gente falar. Eu não gosto desse negócio de ficar comentando e as pessoas vão julgando e vão analisando, mas o Edmundo Siqueira me mandou aqui no privado, e aí a gente estava desenrolando aqui uma conversa, que aí eu posso até passar internamente para vocês, mas a parte interessante para o público é essa aqui, ó. O que um homem de humanas consegue fazer isso nos números da pesquisa? Eu não sei como que um homem de humanas, que no caso é o Aloysio, né, consegue fazer isso com os números das pesquisas, eu não sei. Mas corroboro com a fala do amigo Andral sobre a capacidade de Aloysio em análise das pesquisas. Aí quer ouvir meu comentário, Aloysio? Sobre falei, esse camarada não é normal, não. E é você, Aloysio, justamente porque interpretar esses números, e assim, é muito difícil. Eu acho que a maior habilidade que você tem, não só técnica hoje, de se aprofundar nos cortes, nos recortes da pesquisa, mas sobretudo de ser imparcial na interpretação dos números e a fonte das pesquisas que você utiliza. Isso é muito legal e dá a gente aqui nessa bancada uma condição muito tranquila para poder tecer qualquer comentário. Parabéns aí pela habilidade desenvolvida ao longo desses anos. Então, Andral, as palavras do Edmundo aqui, corroborando com o seu depoimento sobre a capacidade do Aloysio. E eu começo com você, meu caro. Quando a gente começou abrindo com o Glauter, com o Andral, deixa eu começar fechando com o Glauter. Obrigado pela presença, prazer poder te receber aqui no Folha no Ar, te conhecer virtualmente e boa sorte aí à frente da JCI, continue no seu trabalho e no sábado lá no curso também, faça bom proveito aí lá com a sabedoria e com as técnicas que o Andral vai te passar. Obrigado, Glauter, bom dia, até a próxima. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pela manhã, muito produtivo, um bate-papo muito bacana. Gostaria de pedir um espaço aqui para mandar alguns abraços. Queria mandar um abraço para o Marco Antônio Barcelos, que é um dos nossos senadores da JCI, né? Figura. E também foi um grande entusiasta, não só da JCI, mas desse bate-papo nosso aqui, né? Contribuiu muito para que isso também acontecesse junto com o Andral. Gostaria de mandar um abraço para toda a minha diretoria da Câmara Júnior, tá? Que tem me ajudado muito esse ano. Para minha família, que é para minha família base de tudo, então a minha família está me acompanhando aí, eu tenho certeza, nas redes sociais. E agradecer a oportunidade, mandar um abraço para todos os telespectadores, todo mundo que está aqui assistindo a gente até o momento.
E é só isso, agradecer a oportunidade e convidar todos que quiserem conhecer a Câmara Júnior. Não precisa só ter de 18 aos 40 anos para pelo menos conhecer a Câmara Júnior. Todos que quiserem contribuir e participar estão convidados. Nossas reuniões acontecem toda segunda-feira no Edifício Pioneiro, 7º andar, sempre às 19 horas. Então, quem quiser ir lá visitar a gente, estão todos convidados. Muito obrigado, Andral, pela oportunidade também. Obrigado ao Grupo Folha, obrigado ao Luísio e todos que estão aí participando. Gente, são 9h23. Meu caro Andral, satisfação renovada, alegria poder recebê-lo aqui sempre. Essa casa é literalmente a sua, né? Então seja bem-vindo sempre que você quiser. É bom, muito bom poder a gente aprender um pouco mais aqui. E aqueles que não tiveram a oportunidade de se inscrever ou de participar do curso, como vocês falaram, tem 2 vagas ainda, pode acessar. Eu inclusive copiei o @ aqui da JCI, vou colar lá no Face da Folha, né? Mas sobretudo, Andral, obrigado por hoje aí, pelo seu carinho, pela sua boa e querida amizade por todos nós. Obrigado, Andral. Obrigado, sou eu quem agradece essa honra de estar aqui e essa satisfação de estar com amigos nessa conversa tão bacana. O programa, sem dúvida alguma, tem grande repercussão. Várias pessoas já me perguntaram aqui, dizendo que querem fazer o curso, já mandaram mensagens aqui para mim. Vamos ver como é que a gente vai conseguir acomodar. Quero, além de agradecer, dizer aos amigos Glauter, Cláudio e Aloysio, que são meus convidados para um polvo lá no Bar Papo Quente. Só não vou dizer aqui no ar o dia, porque eu sei que vocês têm muitos fãs, e aí vai acabar tendo um tumulto muito grande lá no bar. A gente vai, no privado, combinar esse encontro, mas eu faço questão, e aí a gente vai poder estender essa conversa, e muito prazer para mim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos sim. Papo Quente ficar onde ali, Andral? Só para fechar aqui o jabá. Seu pai aqui no Parque Tamandaré, né? São 2 ruas. A minha é a Colatino Guzmão, fica na esquina, né? A outra rua, agora o nome tá me fugindo. Almirante Van der Kolk. Almirante Van der Kolk, é isso aí. Almirante é a rua que tem aquela pizzaria na Pilinca, né? Uhum. Muito bacana, bar de amigos, vocês vão gostar. Show de bola. Bom, Aloysio, obrigado por hoje. Bom dia e até amanhã às 7 da manhã. Bom dia, Nogueira, obrigado a você, obrigado a Beto na técnica, obrigado Glauter, obrigado Andral, comecei e reforço o final, essa casa é sua, literalmente, né? Seu pai é fundador dessa emissora, né? Você também tem serviços prestados ao Grupo Folha como advogado, serviços inestimáveis, como você bem disse, talvez desse um livro. Não sei se de política, de polícia ou de suspense, mas daria um livro, né? Romance policial. Mas um trabalho brilhante, eu acho que você desenvolveu ali. Então, você é credor dessa casa, né? Dono de cadeira cativa e credor da casa. Em relação às pesquisas, cara, é um negócio engraçado. Eu vou voltar para os gregos de novo, né? Não mate o mensageiro, ele não tem culpa da mensagem. O que eu tento fazer é interpretar as pesquisas da maneira objetiva, fria, racional, né? E realmente é engraçado que como é que alguém que vem da poesia vai especializar em número? Porque no meio dessa bipolaridade política brasileira é a maneira mais fácil que você tem de não se deixar contaminar, né? De ver os movimentos que são emocionais do eleitorado, mas não se contaminar por eles, entendeu? Não há torcida. Não pode haver torcida, né? E é engraçado, porque as pesquisas, como eu disse, de dezembro até junho desse ano, davam Lula mal. Quando eu votava, eu era chamado de fascista, em comentário de rede social. Lula começou a virar, eu virei petista e comunista. Na impossibilidade lógica de ser fascista e comunista ao mesmo tempo, isso reflete mais de quem classifica do que de quem é classificado, né? E desejar aí que essas 2 vagas estejam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para fazer o curso do Andral.
Se fizesse, certamente não falaria aquela besteira que falou um governador do maior estado da União, mais populoso, com o maior PIB, que exportou um problema para o Brasil inteiro, que é a contaminação de metanol em bebida destilada, né? Falar que não se preocupa porque não é de bebida, se preocuparia se fosse com Coca-Cola. Você não pode fazer isso quando você tem um governante, seja o príncipe de Maquiavel ou um governador do estado de São Paulo no presente, ele não pode dar de ombros para a morte de governados. Não é a postura que se espera. Eu tenho certeza que se ele fizesse o curso de oratória do Andral, esse deslize ele não comentaria. Sucesso, Andral. Obrigado. Legal, então. Gente, fechamos por aqui, 9h28, amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado aí pelo seu carinho, até os malas também que seguem a gente aqui, que comentam. Tinha um cara falando aqui que tá chovendo, não dá para mirar o sol, que o Fluminense perdeu pro Mirassol ontem. Tô falando, foi roubado, segundo o Beto, tá falando que foi roubado. É isso aí, gente, ó, obrigado aí mais uma vez, valeu a bancada, valeu a você que nos acompanhou, continue ligado aqui na Folha FM, a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e